Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DaCanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que parece trivial, mas que continua causando muita preocupação para os produtores de cana. A gente vai falar sobre plantas daninhas, mas mais do que isso, a gente vai trazer um pouquinho novidades sobre manejo e a gente quer responder uma pergunta. O manejo começa quando a planta daninha aparece ou muito antes disso? Então, fique ligado que hoje quem está aqui com a gente para responder essa pergunta e muitas outras é o Edson Baldan. Ele é consultor especialista, né, em manejo de plantas daninhas e uso de robôs voadores introduzidos na cultura da cana-de-açúcar. Baldan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma honra estar participando desse podcast e levando informações aí relevantes no manejo de plantas daninhas e no uso dos robôs voadores, né? Que eu falo são os drones, né? E a gente introduziu uma inovação dentro desse manejo através dessa ferramenta muito fantástica aí que vai trazer muitos benefícios junto com a pré-emergência, junto com a pós, que o manejo, nós vamos falar de manejo, né? Já respondendo a sua pergunta, não é quando aparece as melhores empresas, os melhores produtores, a gente nem vê a planta daninha, Natália, porque é uma batalha silenciosa, a gente sempre dá a opção de fazer a pré-emergência, e é a forma mais seletiva e mais fácil de controlar, né, as plantas daninhas. A gente aplica os herbicidas na palha, né? Hoje a gente pode falar, por exemplo, do Platô, um grande produto para seca, o Prol, que é uma grande inovação da BASF, a gente aplica ele em cima da palha. A BASF tem tecnologias em formulações, em qualidade dessas ferramentas que tem a alta capacidade de transpor a palha e com uma pequena dose você atingir o alvo, que o alvo é a semente, e daí quando ela não aparece, e é um indicativo nas áreas que você anda dentro de uma fazenda, de uma usina, você não consegue ver planta daninha. Isso significa que o manejo é muito eficiente, que foi feita uma pré-emergência, e o nosso foco sempre vai ser a redução do banco de semente. Banco de semente baixo, tranquilidade para a usina, para o produtor. Perfeito. Eu vou começar com umas perguntas. Vou retroceder um pouquinho, pessoal, aqui então. No começo, falando um pouquinho... Eu queria falar um pouquinho sobre... Quando a gente fala em produtividade de cana, né? Qual que é o impacto real que a gente continua vendo das plantas daninhas dentro do sistema produtivo hoje, Edson? Olha, Natália, eles são enormes. Eles são enormes. Eu tenho uma visão um pouco diferente nesse sentido. Logicamente, quando você tem aí a presença de um capim colonião, do capim camalote, da grama-seda, que são plantas de difícil controle. A grama-seda é uma planta de difícil controle porque o melhor e o único momento é na redução, no preparo de solo, é na combinação do manejo integrado. O preparo na seca, seccionar aqueles propágulos, depois você faz a aplicação da melhor ferramenta, era o melhor herbicida, agora é a melhor solução, que é o Contém associado ao sorgo, ao girassol tolerante. Aí você tem um momento para fazer isso, depois você não tem mais esse momento. Quando a gente fala em capim colonião, braquiária, que são plantas perenes, a gente tem outras ferramentas e até quando acontece algum deslize, você ainda tem como contornar essa situação. Então, eu vejo que a perda de produtividade é muito grande. Eu tenho assim, você lembra na cabeça uma perda aí que você já viu? Se você buscar hoje em sites confiáveis, você vai ver trabalhos de pesquisa, você vai ver de 50% a 60%, a 65%, conforme foi feito o trabalho, mas muito mais que isso, Natália, eu tenho um dado eu falo assim, né, que a gente tem conhecimento, a gente busca informação, conhecimento e depois se transforma em sabedoria, que é esse conhecimento aplicado, que o tempo, né, faz 25 anos que eu tenho experiência e passei por áreas produtoras muito extensas, a gente vê que o capim colonial, por exemplo, se você conviver com ele, aquele canavial que você implantou, que gastou 15 mil reais, 10 mil reais, você perde 2
anos desse canavial. Então, isso é muito impactante. Mas tem uma coisa que, assim, na faculdade, né, que a gente não fala muito disso, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente sente, é a colheita mecanizada. Aí sim que a perda é muito grande. Então, quando a gente olha no espacializar isso, as plantas daninhas estão ali, então você tem 15%, 30% de presença de planta daninha, você está perdendo esses 60%, 50% naquele espaço onde está acontecendo a mato competição. Só que a hora que você coloca essas colhedoras nesse talhão de cana, ela começa... Porque elas estão distribuídas de forma desuniforme. A hora que ela começa a colher, ela encontra aquelas reboleiras de colonião, braquiária... E aí dá embuchamento da colhedora, não é? Isso, Que fala. isso. E daí você começa a atrapalhar o tempo, que ela tem uma velocidade média, cai. Quando acontece isso, tem outras... quando você entra por exemplo, numa reboleira de mamona, mucuna, pode a mamona bater no vidro da máquina, quebrar a máquina, que eu já vi isso. Pode embuchar e daí forçar todo o sistema hidráulico e uma mangueira estourada, aí tem que parar a máquina. Essas perdas, elas são muito impactantes, demais. E assim, eu vejo assim que hoje as usinas que se mantêm de forma saudável no mercado, ela tem esse processo muito bem ajustado, porque é uma parte muito grande do recurso. Eu falo que o impacto da planta daninha na mato competição, ele existe, ele é responsável por perdas e danos ali para a cultura, a longevidade do colonião, mas também do colonião, da braquiária, da mamona, da mucuna, da gramaceda. Só que também junto a isso tem esse impacto que eu acho maior ainda, que é nesse processo mais caro da agroindústria, que é a colheita. E ela representa 46%, 50% do custo agrícola. E a gente está falando muito de prevenir isso daí. Você percebe ainda que existe um problema grande de produtores, usinas, enfim, só se preocuparem quando a área já está, a planta daninha já está instalada? Em que momento que assim, ela já está instalada e que começa de fato, além obviamente do embuchamento, né? Mas a partir de quando que essas plantas daninhas começam já a atrapalhar o desenvolvimento do canavial? Olha, Natália, eu conheço empresas grandes que ainda, por uma questão de crescimento rápido, às vezes não fazer o que tem que ser bem feito, às vezes começa no início. Então, às vezes tem conhecimento e muito, mas tem a pressão de ser plantado, isso ainda acontece, tá? Tem também aquela empresa que o técnico, o responsável é contratado e às vezes a gestão não tem tanta ligação com isso, porque tem gestores que não têm também uma gestão agronômica e de processos, né? Eu acho que onde que a gente vê o processo ajustado com o lado agronômico vai muito bem. Então, assim, às vezes uma contratação não mal feita, porque assim, eu tenho casos que isso me dá, inclusive, muito prazer, de pessoas que não conheciam nada. Eu acho, assim, essas pessoas, inclusive, tenho 3 casos de sucesso muito grande. Esse pessoal hoje está muito bom. Eles são muito bons, eles foram treinados, sabe? Eu acho que... Capacitados para fazer esse controle, esse isso, manejo antecipado. através da nossa consultoria, mas, assim, não adianta. Eu já fui em vários lugares que eu tenho conhecimento, eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu acho que é um propósito a gente poder transformar a vida das pessoas através de transferir conhecimento, a pessoa poder prosperar nesse sentido dentro da onde ele trabalha. Mas isso tem que estar muito alinhado com a vontade das pessoas, com o caráter, com a vontade de trabalhar. Eu falo assim que a gente tem que fazer mais do que pede pra gente. Muita gente, o trabalhador comum, ele fala, eu só vou fazer isso porque só me paga isso. Então, quando você encontra essa pessoa
com essa vontade e alinhamento técnico, vai embora. Então, assim, eu vejo muito nesse lado. Então, você acha que, a gente fazendo uma análise aí dos últimos anos, você que é especialista e atuou em várias usinas, capacitando, você acha que as usinas já estão vendo essa questão das plantas? Você falou que ainda tem muita questão da pressa de plantar. Isso, alguns lugares. Mas você acha que melhorou um pouco essa questão de fazer um manejo mais antecipado? Com certeza. Você acha que o produtor e as usinas têm essa visão mais... Com certeza. Tem usinas muito profissionais, sabe, que olham para isso, entendem tudo que eu estou falando. Eu falo que eu tenho muita gratidão pelos lugares que eu passei. Um dos lugares que eu passei foi na usina São Martinho, eu trabalhei lá. E então isso é muito ajustado lá. Então, assim, foi uma grande escola para mim, né? Eu sempre quis ser empreendedor. E eu falo que a melhor forma de empreender, né? É trabalhar com o CNPJ do Grupo São Martinho, eu trabalhei, né? E daí lá é muito ajustado. Para mim é uma referência, é uma das referências que eu vejo no mercado. E tem usinas pequenas. Eu presto serviço para uma usina no Mato Grosso do Sul, né? Na usina Laguna, por exemplo, o pessoal é muito profissional. O Paulo Vitor e a equipe dele é muito profissional. Então, assim, independe do tamanho. Eu falo da São Martinho que é um enorme e os processos são ajustados. Não é o tamanho, é essa junção de profissionais, gestores que entendem da parte do processo, da parte agronômica, que entendem aonde a produtividade vai ser impactada pelas plantas daninhas, e isso no mercado, a BASF e todas as outras empresas e todos os consultores, todo mundo sabe que a pré-emergência é o caminho para o controle e para a seletividade na cana. E agora falando sobre as plantas daninhas em si, se a gente vê aí durante esses últimos 5, 6, 7 anos que você tem essa experiência, que você está indo nas usinas, mudou muito a relação de tipos de plantas daninhas. Então, assim, gramíneas, folhas largas, enfim, a proporção de certas espécies de plantas daninhas, elas mudaram ao longo dos anos, tem a ver com clima, ou regiões onde a cana expandiu, por exemplo, como Goiás, Mato Grosso. Você vê uma diferença ao longo dos anos no aparecimento de certas espécies ou não? Ou aumentou largas, diminuiu gramíneas ou não? Olha, Natália, eu morei na Austrália em 2006. Eu fui lá conhecer, eu morei lá em 2006, uma região que 35 anos de cana crua. Certo? Então, falando, para mim foi uma escola ali. E eu lembro que na época, uma instituição falava que não ia ter mais problema com folha larga, porque a palha segura as plantas daninhas. E realmente, a palha segura algumas gramíneas, até algumas hipomeias, ou a própria merrêmia, ou plantas que conseguem germinar em quantidade de palha e não precisa de luz, você até teve uma vantagem nesse sentido. Porém, todavia, o que aconteceu muito? Entrou um ator muito responsável por essa mudança. Qual foi? A colheita mecanizada. Então, assim, a distribuição disso foi muito intenso. Eu posso trazer um exemplo. Eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi na usina Santa Luísa. 50% queimava a cana e 50% colhia a cana crua. E não aplicava herbicida. O que acontece com isso? Num primeiro ciclo, você acha que está acontecendo um controle, que não precisa. E daí, silenciosamente, essas plantas que têm essa capacidade, elas começam a se sobressair. E planta daninha é população de planta. Se você tem uma planta que você tem uma possibilidade dela se apresentar ali, produzir semente e começar a abafar as outras, ela começa a tomar conta. Mas a gramínea está lá e a folha larga começou a aparecer. Aí a colheita mecanizada, você colhe aquela área que tem, nós vamos falar dele, do capim camalote, que é uma planta que vem aumentando, né, de uma forma que vem da linha do trem, mas enfim, então ela entra colhendo e daí você coloca essa máquina e viaja 50 quilômetros. Eu conheço uma empresa que eu presto assessoria para ela na região que ela está, em outro estado, ela colheu cana em São Paulo, uma região que tem muita mucuna, e apareceu mucuna a 640 quilômetros. Foi com a colhedora. Foi com a colhedora. Então, assim, eu não vejo por esse aspecto. Hoje, o Stephanophilus
dentro do manejo, você tem que afastar a palha, então você tem você tem dentro de uma linha de cana, você tem uma área com 1 tonelada, 2, onde que afastou, aí com bastante solo exposto, depois você tem um gradiente subindo. Então, virou uma loucura isso para planta daninha. Então você tem um ambiente perfeito, digamos assim, ou não? É um ambiente perfeito para algumas, em alguns momentos, e um ambiente hostil para alguns produtos. Aí eu falo na seca, você tem o platô, é o produto que mais passa palha. Então ele está adaptado. No solo vai ter a disponibilidade do produto ali na linha, e naquele gradiente de palha, ele também é um dos produtos que mais passa palha, atravessar essa palha. O Prol está se mostrando também um produto muito eficiente nesse sentido, por causa de uma grande inovação, uma inovação de encapsular. Eu tenho contato com o pessoal, vou agradecer o André, o Rodolfo, e eu estava conversando com o Rodolfo me mostrou alguns trabalhos que eles trouxeram, é o polímero, a cápsula. Uma instituição de pesquisa, de ensino, fez um trabalho para eles que ele falou, esse polímero é o polímero mais eficiente que a gente viu até hoje. E daí eu volto na Austrália. A pendimentalina, que é o Prol, né, aqui, só que é uma inovação da encapsular, na Austrália eles usam o Prol, é um produto com residual baixo, que depende muito da água. O Prol agora com essa inovação, que eu acredito muito nisso, em formulação, inovação, na forma de inerte, sinergia e, no caso, essa forma de encapsular e a molécula passar a palha muito bem, o caminho. Então, a planta daninha, ela tá ali, ela tá adaptada, não mudou nada. Eu acho que atrapalha quando você tem um solo exposto é uma coisa, quando você tem o solo com palha é outra. Só que a gente tem hoje um ambiente que tem isso misturado. Então, você tem que trabalhar com os produtos adaptados a todas essas situações. E com relação às espécies, a gente falou de folhas largas, folhas estreitas. Quais que estão mais, ultimamente, são mais... Você comentou já uma aqui, mas agora a gente vai falar disso. Quais são as mais preocupantes hoje, pensando no centro-sul do Brasil aí? Eu acho assim, a grama seda é um problema. A região que a gente está aqui ainda temos muito problema. E qual que é o problema da grama seda? Olha, hoje a gente tem uma solução, a melhor solução. Hoje, o melhor herbicida contém o melhor manejo, preparo na seca, depois seccionar, a aplicação do glifosato de 1 a 2 vezes, o contém naquele momento onde que vai ter atividade biológica. E depois, não era o melhor manejo, na minha opinião. Por quê? O solo ficava exposto por causa do contém. Hoje a gente tem 2 plantas tolerantes para trabalhar isso. A gente tem que proteger o solo. Então, assim, a gente trabalhou em alguns lugares que não tinha nessa época e fez o contém, a gente fez a virada do jogo, mas é uma situação muito tensa, né? Eu trabalhei numa usina, o Fred Polizello, que a gente trabalhou com ele, então ele usa esse termo, dá até um calafrio no pescoço, porque quando chega esse momento, começa a chover, né, e ele foi muito prudente em aliar o controle, desinfestar as áreas, e ficava exposto àquele solo à chuva, né, e agora não, hoje você tem o contém, você tem a planta para fazer a cobertura e ainda pode ser uma cultura comercial, você colher a semente do girassol e do sorgo. Então, a grama seda é uma... Hoje, digamos que assim, não é que ela é a principal, mas ela se torna uma planta de difícil controle. Por quê, Natália? Nós temos processos e a gente tem plantio de cana, a gente tem que entregar a matéria-prima à usina, né? A gente, como eu consigo enxergar isso um todo. A companhia, o usineiro, ele tem que plantar aquela quantidade de cana para ele ter aquela quantidade de álcool, de etanol, de energia, para ele fazer a empresa girar, prosperar e ter um orçamento. Então, assim, por outro lado, nós temos que fazer o plantio, mas sem a grama seda. Então, essa mexida no quebra-cabeça torna essa planta difícil de controle. A solução não é difícil, ela já é comprovada. O capim colonião, nós temos excelentes ferramentas. O Prol, o Platô, são 2 produtos. O Platô tem muita gente que não conhece, mas é um dos melhores graminicidas
também para seca, como o capim camalote, como o capim colonião e como o sorgo arundináceo. Então, assim, a gente tem esses produtos. Hoje a gente tem o Indasiflam, que é uma potência, é um novo patamar mesmo em controle e extensão de residual ali para controlar. Mas a gente tem, quando a gente entra nessa seara, de às vezes faltar aquele profissionalismo em algum lugar. Quando você erra nessa planta, Natália, na braquiária, no colonião, nessas duas, porque você consegue fazer um controle com uma aplicação só muito bem feita na pré. Você tem impactos muito severos depois por causa da mão de obra. E daí você tem que... Então, eu acho uma planta, quando você erra, ela se torna um grande problema. Plantas anuais, como capim-coxão, pé de galinha, amargoso, carrapicho, essas plantas, não que elas não sejam importantes. O capim-coxão, eu vejo a importância dele muito na cana-planta, mas são plantas que ela entra em senescência ali na colheita, e os herbicidas que a gente utiliza, a cultura é muito rústica, ela é muito agressiva, né, assim, em crescimento para essas plantas. Então, eu não vejo um problema nessas plantas, porque, assim, são plantas mais tranquilas de controlar. E depois a gente entra nas hipomeias, nas merrêmias, nas sementes grandes, principalmente a mamona, mucuno, labi-labi, que também hoje a gente criou uma solução, a melhor até hoje vista, né? É um processo que a gente viu lá na Austrália, depois eu conto essa história, eu acho que para frente a gente vai tocar nesse ponto. Então, assim, é muito tranquilo porque você tem ferramentas muito seletivas, por exemplo, o produto arreio, fluroxipir com picloram. Então, assim, é um produto muito seguro para aplicação do drone. Logicamente que a gente vai trabalhar com os produtos em pré-emergência para depois fazer esse complemento. E eu falo que a gente tem que começar a entender algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que a gente não consegue, Natália, passar com uma aplicação só. Então, a gente vai ter que fazer a pré e depois usar a geotecnologia com o uso dos robôs, com a automação em escala comercial, eu falo que são os robôs em escala comercial, para fazer as aplicações localizadas. A gente tem o HIT também, que a gente pode fazer essas aplicações em mucuna e pode fazer também em hipomeias e merrêmias. A gente tem o uso dos robôs e essas tecnologias. E daí a gente vem para algumas duas plantas que está tomando um controle, está aumentando como eu falo, essa presença, né, por o mesmo motivo das hipomeias lá no começo que você me perguntou. Por quê? É o capim camalote, que um grande produto para o controle na pré é o platô. A gente pode associar o platô com o Provence Total, o platô com o Indasiflam. E depois a gente faz a pré, só que a gente tem que estender esse residual. E daí entra o Prol, que é um produto extremamente seletivo para você estender esse residual. Só que a usina, muitas vezes, o grupo, ele quer fazer uma aplicação só. Se ele não incorporar isso, e de fazer essa aplicação e fazer esse manejo, você vai ter alguns problemas. Então, assim, se você usa o platô associado a um outro produto complementar, depois, lá na frente, você fazer o Prol em folha, que é um produto extremamente seletivo, você pode fazer em barra total, o Prol, associado, por exemplo, se a cana não tiver como ainda, com o Indasiflam, o Indasiflam mais o metribuzin, o Prol mais o diclosulam, que é muito seletivo na folha. Se a gente criar essas estratégias, essa planta fica mais... ela começa a ganhar menos espaço. E o sorgo arundináceo também, que é uma planta que o Prol tem uma atuação muito semelhante ao capim camalote, que ele tem um mecanismo um mecanismo de sobrevivência, que naquele cacho ali dele tem plantas dentro do cacho, onde que vai ter aquela quantidade grande de semente, você tem plantas que vão germinar com 2 dias, com 1 mês, com 1 ano, com 2 anos, então ela cai ali. Então você precisa também fazer a aplicação em pré e estender esse residual. E essa planta, como o sorgo arundináceo, ela depois é uma planta perene, ela se pereniza e daí vira um colonião, entendeu? Só que essa planta, quando a gente compara o colonião com ela, o colonião é mais tranquilo. O sorgo arundináceo, por esse processo de sobrevivência, fisiologicamente ele faz essa
maturação de forma diferente, você tem um pouco mais de dificuldade em controlá-lo. A gente falou muito de produto aqui, né, Edson? A gente vem se falando muito ao longo dos anos a questão da resistência de herbicidas, né? Isso tem sido discutido no agronegócio aí nos últimos anos. Ela é uma preocupação, foi uma preocupação, ou é um desafio de fato essa questão da resistência de produtos? Aliás, de plantas daninhas aos herbicidas, né? É porque a gente costuma olhar para uma cultura anual e uma cultura que é perene, né? A cana-de-açúcar é uma cultura perene. Eu já trabalhei em empresas que com 20 anos, canavial com 18, mas vamos falar de 5 anos, de 6 anos. Eu não vejo nenhuma preocupação em relação à resistência de planta daninha na cultura da cana. Tá. Porque a gente não tem aquele bombardeamento. Quem que causou a resistência à planta daninha? Foi a introdução, que é uma tecnologia fantástica, o uso do Roundup, a soja, né? Hoje já vai ter outros produtos que hoje já tem 2,4-D, que a soja você consegue aplicar, vai ajudar. Só que o que aconteceu? Foi um manejo que criou a resistência. Muitos anos seguidos de aplicação, então... Dos mesmos produtos. Do glifosato, e foi selecionando aquelas plantas. Por exemplo, o próprio pé de galinha, o amargoso, a buva. Então, isso aí foi uma pressão que o sistema produtivo fez com que essas plantas aparecessem. No caso da cultura da cana, isso não vai acontecer. Mesmo que eu torço para isso, que daí não vai ter mais problema na cultura da cana com mão de obra. É um sonho a gente não ter mais mão de obra manual para aquilo lá, né? É lógico que a gente faz tudo aquele trabalho da base, mas por mais que você seja assertivo, você sempre tem alguma coisa para ajustar ali, ou algumas plantas que é da biologia dela, como eu falei do capim-camalote, como eu falei da mucuna, que no final do manejo elas têm essa capacidade. Já tem essa resistência mesmo. Ela tem essa capacidade de muita produção de semente, ciclos escalonados, praticamente o ano inteiro. Então, você tem isso. Na cultura da cana, se existir, se de forma comercial, a cana resistente ao glifosato, não vai ocorrer resistência de plantas daninhas, porque você vai ter que fazer uma pré-emergência, entendeu? Perfeito. Então, assim, a pré-emergência vai existir. E na soja, aconteceu isso porque não fez o manejo da pré. Se você pegar qualquer instituição séria, qualquer consultor sério, ele recomenda fazer a pré-emergência e depois fazer esses complementos, né? Mas a rotação de mecanismos de ação, de moléculas diferentes, é importante ainda assim? Posso te contar uma história? A BASF foi o primeiro... Eu sempre quis ser consultor, né? Eu lembro dessa história que chegou um consultor lá, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E daí eu vi o consultor, só que eu tinha 3 meses. O primeiro mês eu falei, eu vou voltar para casa que eu vou me perder aqui e vou desistir. É aquele monte de fazenda, né? Aquilo lá. E daí eu vi aquilo lá. E nessa empresa se usava muito um produto que chamava Advance e Velpar. E usava um pouco de Tebutiron, que o custo dele era alto, né? E vinha chegando alguns produtos. E a BASF, uma empresa de inovação, né? Ela veio com o platô. E naquela usina que eu trabalhava, o meu desafio era o manejo de planta daninha. A gente tinha um monte de máquina e a gente tinha vários tratores lá. A gente diminuiu as máquinas, né? Foi a BASF, viu? Foi a BASF responsável por introdução desse manejo na cultura. A gente começou a fazer a aplicação do platô na seca. E daí ele tinha essa capacidade de transpor a palha. E é um produto que ele é contemporâneo. Ele veio se adaptando ao manejo. As mudanças de manejo. Lembra que eu falei daquele volume de palha? Ele está adaptado. O capim-camalote, ele é um produto que controla muito bem capim-camalote. Tiririca, que a gente se associa sempre com sulfentrazone, o platô é um produto com a mesma potência no controle. Para essa planta. Logicamente que o platô que a gente começou a usar nessas áreas, a gente começou a ver, Natália, controles fantásticos. Por quê? Tinha aquela pressão de só usar o Velpar e o Advance. Quando você introduz um modo de ação diferente,
A planta daninha, ela também sente isso. Falou, opa, aquelas que estavam, que eu falei da população crescendo e se adaptando àquele ambiente, entra uma molécula diferente, logicamente que a planta daninha que a gente está falando tem que ter essa sensibilidade àquela planta. E o platô, por esse amplo espectro de controle, fez uns controles, começou a aparecer cada controle, assim, formidável. Por quê? Muitos anos utilizando a hexazinone de Huron, que tem uma dificuldade de passar a palha, passa a palha, mas o platô muito mais efetivo nesse sentido, começou a trazer controles fantásticos. Então, esse modo de ação de você fazer essa rotação de produtos, a gente automaticamente na cultura da cana faz, porque tem os primeiros anos, a gente usa alguns produtos que depois a gente tem que utilizar a soja para fazer essa rotação, e a soja é uma outra grande opção, uma das associado na rotação de cultura, e quando você está inserido no mercado da indústria do amendoim ou da soja, que traz benefícios agronômicos para a cultura, você para de usar aquelas moléculas e começa com outra. Então, o sistema obriga você a fazer. Mudar. Exatamente. Perfeito. E hoje, quando você visita, né, a usina, a propriedade de cana, você é consultor em muitas delas. Você ainda enxerga erros comuns ainda que acontecem, que não deveriam estar acontecendo, na construção de manejo de herbicidas, de plantas daninhas? Sim, tem que muito tipo trabalho. de erros você encontra ainda aí, que você me diria que são erros que deveriam ser corrigidos aí? Conhecimento. Você fala conhecimento sobre as próprias plantas daninhas ou sobre o manejo? Sobre o manejo. Então, assim, não ocorre às vezes uma preparação, né? Não falo todas as empresas, tá? Você está falando, tem algumas empresas que a gente... São exemplos. Mas, assim, a gente vê, no meu ponto de vista, com a minha experiência, esse tipo de mexida de peça errada, a pessoa não tem o... Porque herbicida é uma coisa assim, ou você ama ou você odeia. Não tem o que esconder, sabe? Quando ainda na praga, o cara passa ainda 1 ano, às vezes 2 anos, se ele for uma pessoa influente, sabe influenciar, conversar, ele até se esconde ali e tal, põe a culpa no clima. Planta daninha não tem isso. Ela aparece. E daí, nem todo mundo gosta de trabalhar com isso. Então, assim, o profissional tem que gostar, tem que amar esse trabalho mesmo para fazer. Por mais que você tenha... A gente deixa as recomendações ou a empresa já construiu isso. Se não tiver pessoas comprometidas, isso acontece, tá certo? Isso é um ponto. E eu falo que ainda a tecnologia de aplicação, Natália. Assim, sabe... Isso evoluiu muito, né? Acho que a gente até podia puxar. Demais. Acho que a gente podia puxar esse assunto agora. Demais. Sobre a tecnologia de aplicação, né? O que mudou? Aliás, mudou tudo, né? A gente tinha a barra de os pulverizadores para fazer a catação química manual. Depois veio os quadriciclos adaptados. Hoje a gente tem outras tecnologias, ainda usa também quadriciclo. E tem os drones, que eu acho que você domina muito essa tecnologia, que surgiram também para melhorar essa questão da aplicação, né? Sim. Eu vejo assim, nesse sentido, quando a gente fala dos autopropelidos, são máquinas que ela vai fazer parte do cenário, apesar que tem algumas empresas que a gente está trabalhando por uma força de tecnológica / custo. Tem empresa que quer transformar as aplicações em 100% com drone. E daí, assim, então, se você tem um autopropelido com pessoas, que é mais difícil, você vai ter que ter a pessoa que conhece de herbicida e conhece de máquina. E assim, quando você encontra esse profissional, valoriza ele. Ele faz muita diferença. Então, se você também não tem dentro da sua empresa... que isso eu vejo muito. Eu posso contar um caso. Que a indústria, a usina, ela tem que passar por um sistema de compra e demora, e você tem o time. A gente fala na cana-soca, de 0 a 15 dias tem que estar aplicado para você ter mais eficiência e promover seletividade. Então, se você tem esses problemas de manutenção, a barra, que você tem que desmontar uma máquina todo ano e montá-la de novo, Natália. E na empresa que eu trabalhei, a última, fazia isso, saía uma máquina nova todo ano. Depois, no período ali que você tem uma sazonalidade de aplicação, fazia esse momento. Quando você não tem isso,
quando você tem defeitos mecânicos na máquina, apesar que hoje nós temos máquinas autopropelidas que conseguem gerenciar a aplicação e tem usinas que faz muito bem isso. De taxa variável, você fala? Não, mesmo em taxa fixa ou variável, mas ela tem uma conexão direta com uma sala de controle e ali começou a dar algum problema, já manda a informação e fala, tem um controle de qualidade. Corrige a fala, aplicação, para, o que está acontecendo, para e vai lá ver. Né? Existem empresas nesse nível e usa mesmo, sabe, a tecnologia. Quando a gente fala do drone... Eu tenho um caso aqui, né, que a usina, ela não conseguia, estava com problema da máquina, tinha duas e tinha uma, tinha que fazer a soca e tinha o plantio. A pessoa fez 100% da cana-planta, quebra-lombo com um drone. Então, eu vejo assim, um aspecto do drone, essa automação em 100%, que você vê tudo basicamente no rádio controle, ganhando espaço em área total. Agora, quando a gente fala em aplicações localizadas, eu contei uma história que a gente começou divulgando essas aplicações localizadas, né? Para Mamone e para Mucuna. Então, assim, eu acho que a grande maioria, a gente passou, as pessoas que iriam internalizar, testar a tecnologia e a gente criou, sem querer, né? Divulgando essa tecnologia para colocar nesse portfólio de conhecimento, que a gente vende conhecimento, a gente começou a divulgar e virou uma empresa de prestação de serviço. Uma demonstração, então hoje a gente tem a assessoria agronômica, fazemos pesquisa e desenvolvimento. Para você ser um profissional de destaque nessa área, você tem que testar, você tem que criar manejos, né? E a gente faz pesquisa e desenvolvimento. Então, chega protocolo das empresas, produtos novos, e daí nasceu essa empresa de tecnologia de aplicação com drone, com os drones, que eu falo que são os primeiros robôs em escala comercial na agricultura. A gente vê no LinkedIn o trator com um implemento fazendo. Eu vi esse ano uma matéria ali na AgriShow, o trator, mas você não vê isso em escala comercial. Agora com o drone você vê. Ele distribuindo semente, ele distribuindo sólidos e líquidos, né? Então você vê. Então, e você acha que isso trouxe, de fato, redução de custos também na aplicação de herbicidas? Olha, Natália... Pré-emergência, pensando no que a gente está falando aqui? Sim. Porque hoje um equipamento desse custa R$200 mil versus um equipamento de 2 milhões e pouco, ou um mais simplesinho, vamos falar assim, de R$1.500 a R$2.500, vamos colocar essa faixa. E hoje um drone você trabalha com R$200 mil, com alta capacidade operacional, inclusive fazendo praticamente o que um autopropelido faz. Logicamente que eu enxergo isso. Eu falo que a minha empresa, né, a Baldan Connect Spray, ela nasceu à frente do tempo, porque a gente desenvolve soluções. Eu pego o drone. O que é o drone? O drone é um robô. O que é o Pro? O Pro é um grande graminicida. O que é o arreio? É um grande latifolicida. O que é o HIT? É um pós-emergente e um pré-emergente. A gente conectou essas aplicações, por exemplo, o Pro na folha para o capim camalote, né? Só que a gente tem que complementar depois esse controle. E daí que eu falo que daí a gente acaba, de fato, com o problema das usinas, porque os custos aumentam, a pressão ambiental aumenta. Então, nós vamos resolver um grande problema se vier a cana RR. Daí a gente consegue, com o drone, fazer as áreas em pré-emergência, em área total, mas também colocar as aplicações localizadas. Para você ter uma ideia, eu morei na Austrália e um dia eu estava lá, eu fui para lá, né, com o intuito de ficar um tempo lá. Só que nessa época eu não me preocupava com isso. Eu não era, apesar de meu avô ter sido um imigrante italiano, na Austrália sobra trabalho, assim, sabe? Porque pouca gente. E assim, eu tinha emprego, inclusive, no BSS, uma instituição lá, tipo um IAC da vida, né? Só que eu não podia trabalhar porque eu era brasileiro e não tinha esse acordo entre a América e a Europa profissional que você poderia, seu diploma valesse lá. Então, eu comecei a trabalhar nas fazendas. Eu trabalhava de peão mesmo, roçava, preparava solo e ia conhecendo. E eu tinha um grande amigo que
trabalhava no BSS e ele me levava, falou, ó, vai nessa fazenda, fica lá no final de semana, vai nessa. E fui conhecendo isso, pesquisa. Daí nessa passagem, a gente identificou que tinha um produtor que ele tinha... O tio desse cara que eu conhecia, ele tinha um tio que prestava serviço. E tinha um amigo dele, que trabalhava com ele, tinha uma pequena propriedade, e ele usava um planador. Esse planador, onde tinha krakatoa e porco selvagem, comia a cana. E tinha um amigo que tinha um planador e falava, fulano, tem krakatoa lá. E daí ele lá espantava os animais, né? E daí eu fui trabalhar na empresa Cosan e usava helicóptero para fazer estimativa de safra. Aí depois eu vim para São Martinho e a gente identificava, era um processo muito importante para ela a colheita, como a colheita, e às vezes a gente se deparava com situações da colheita encontrar essas manchas. E daí tinha um pessoal que direcionava isso para nós. E daí quando ele direcionava, o que acontecia? Às vezes a gente se surpreendia. Não sabia. Aí nós pegamos um helicóptero, voamos e achava aquelas reboleiras. Com a vinda dos drones, a gente começou a mapear, depois começou a chegar os drones de aplicação. Hoje a Mamona, a Mucuna, o LabLab, a corda de viola, a gente foca na pré-emergência e esse complemento é feito dessa forma. Eu presto serviço para uma companhia que a gente... ele manda para mim os arquivos, ele tem uma plataforma, eu aplico para ele e hoje a gente está num nível que eu acho muito bom isso, ele já compara a qualidade. A gente tem os parâmetros de aplicação, altura, faixa, vazão, e a gente faz isso. E daí eu trago esse exemplo. Uma área de 250 hectares, com essas reboleiras e o uso dos robôs na agricultura, que são os drones, a gente aplica em 15%, 12%, economia por hectare. Assim, ó, eu lembro dessa fazenda, eu lembro no número, era R$35 mil para você fazer a área total. E para você usar o drone, fazer a localizada ficava em 8. E a hora que vier a cana RR, com o uso do platô, com o uso do PROL, que a gente vai ter que usar, ele faz parte do manejo, essas aplicações localizadas com o glifosato, mais esses produtos que a gente faz aplicação que são seletivos aos hormonais, a gente vai evoluir muito no manejo. Eu vejo muito isso no futuro próximo, a gente trabalhando muito mais assertivo. E eu acredito que vai acontecer uma mudança assim, ó. Então, a gente sempre, a BASF já está muito antenada nisso, entre outras empresas, já tem dentro da companhia formulações para o uso dos drones. É isso que eu queria te perguntar. A gente estava falando de drones aqui, você falou muito do PROL, né? Então, dentro desse contexto, a gente está aumentando a aplicação, usando drones para fazer a aplicação de herbicidas. Na pré e nas complementares. E aí, a BASF, você comentou desse produto do PROL, né? H2O. Para a cultura da cana. O que esse produto, então, vai representar a partir de agora com esse novo jeito de ver o manejo da cana-de-açúcar, dos herbicidas na cana-de-açúcar, né? Ele é um produto, ele não é mais um graminicida. Eu gosto muito disso, sabe? De ver assim, uma empresa, ela inovar com uma coisa que existe, ela tornar uma coisa que não era contemporânea, ela traz para agora de uma forma contemporânea através da formulação. A molécula em si, ela é muito, muito agressiva para o controle de plantas daninhas, como essas plantas que começam a se destacar, por exemplo, o capim-camalote, o sorgo arundináceo, mas ela também é um grande produto para o capim-colonião, para a braquiária. Então, quando a gente pensa num produto do PROL, que ele tinha essa grande eficiência nas gramíneas, mas o ambiente, as condições climáticas, tinha que estar muito ajustado, como eu conheci a pendimentalina na Austrália, que é da BASF também, em uma outra formulação, eles usavam como? Naquelas regiões úmidas e na cana-planta. Entendeu? Quando você traz ele para uma situação dessa, e o que acontece? Ele tem essa capacidade de superar esses novos desafios que a palha, com o manejo dos fenófilos ou com o manejo nutricional, de afastar, de tirar, de remover a palha para virar... que também é uma coisa... a pior situação, pior cenário para cana-soca é quando você remove palha e fica aquele
pouco, porque você tem a barreira da palha, mas não tem a pressão da palha. Então, assim, ele se adaptou a isso através de uma formulação. Então, eu vejo hoje também um destaque desse produto muito, que a gente tem que explorar muito, é a seletividade. Na folha, você aplica ele, na folha ele é muito seletivo. Então, assim, quando você pensa numa estratégia de manejo para o capim-camalote, ou para qualquer planta que você vai ter que fazer uma aplicação lá na frente, auxiliando o uso do platô, eu gosto muito de usar na seca platô com Provence total, por exemplo. Fica um custo muito legal, uma amplitude muito grande. Então, você vem controlando o sorgo dináceo, você vem controlando o capim-camalote, você vem controlando braquiária e colonião. E depois ainda o platô ainda consegue controlar muito bem as cordas de viola, o fedegoso, que naqueles momentos que no final de ciclo da cultura, que você depois vai ter que fazer rotação de cultura, esse produto continua controlando o fedegoso, porque aqui no começo você usa o Tebutiron, que é um produto muito bom para isso, depois você continua manejando ele para chegar lá na frente, e depois você vai ter que complementar. E daí entra o PROL, dos momentos de aplicação dele. Você pode usar ele na cana-planta, na cana-soca e nessa fase complementar, usando ele na folha. E eu falo assim, esse produto, quando eu falo em inovação, para mim uma referência em seletividade é o piroxasulfone. É um produto muito seletivo. Então eu sempre comparo o PROL com o piroxasulfone. Seletividade igual. E eu já estou vendo um pouco mais de residual desse produto, que é um produto de úmida, mas por essa inovação da cápsula ele consegue se manter mais estável. É muito legal isso. Perfeito. E como que ele se encaixa, então? Você já falou um pouquinho que ele se encaixa. Ele vai em vários momentos ali, esse produto ele pode ir no final, você falou no final do ciclo de manejo da erva, das plantas daninhas, mas ele pode ir em 2 momentos, né? Na verdade, esse produto hoje, a gente tem que estudar melhor ele. Eu acredito que é um produto muito parecido eu quero trazer, o pessoal que vai assistir a gente vai fazer eu gosto muito de trazer esses exemplos. O Clomazone era um produto para úmida, e depois encapsulou ele começou a ganhar espaço ali mais para seca. Hoje o PROL... nesse período agora, junho, julho, agosto, setembro. Assim, quando a gente pensava em reator, o Clomazone encapsulado, eu gostava de colocar ele mais ali para agosto. Não que eu não poderia usar ele aqui no começo. Eu posso, só que o residual dele não era tão longo, entendeu? Como um Indaziflan, que você passa 180 dias, 210 dias controlando. O platô, com residual de mais de 150 dias. Então, assim, o PROL é um produto que ele é lançado para úmida. Então, assim, vamos falar, teoricamente, a gente teria que usar ele de outubro a abril. Então, tudo que tiver aqui, nesse momento, eu posso usar ele em qualquer modalidade. Com folha, sem folha, é lógico, focada no alvo dele. Essa é a flexibilidade que esse produto tem. É um grande graminicida e com alta seletividade em folha e em raiz. Então ele traz esse... E quando a gente fala em modo de ação, né? Você fala em rotação de modo de ação, nem tanto, né? Não, vamos falar assim, modo de ação é um produto muito parecido com a trifluarina. Só que a trifluarina a gente tem essa dificuldade na passagem de palha. Esse produto, quando você usa ele, você vai ter um modo de ação semelhante à trifluarina nesse período que você não usaria a trifluarina, porque a trifluarina na cultura e na cultura da cultura da cana se usa muito na base de incorporar ou lá atrás, né? E ele entra aqui também. Então ele é um produto nessa faixa, você vai poder usar ele e a gente vai conseguir explorar muito esse produto, porque ele tem um apelo muito forte hoje. Ele tem um valor agregado muito alto, e daí as pessoas que entendem, que conseguem enxergar isso, passam no seu empecilho em relação ao custo. Então, assim, é um produto que tem uma pegada em controle para o capim-camalote, para o sorgo arudináceo, para o capim-colonião, mas para o capim-camalote que a gente sabe que vai ter mais uma aplicação e estender o residual. Ele tem esse apelo, não só em controle, mas em muita seletividade. Então, é um produto que vai trazer o uso. Eu não vejo
como esse produto não crescer dentro da cultura. Perfeito. A gente está chegando um pouquinho ao fim aqui da nossa conversa, Edson, mas eu queria que você deixasse para os produtores que estão buscando eficiência, que estão buscando sustentabilidade, uma mensagem de como que é importante você construir um programa de manejo adequado, utilizando ferramentas adequadas e tecnologias, essas novas tecnologias que eu acho que o drone vem muito para isso também. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esses produtores que estão buscando eficiência e como melhorar, evoluir essa questão do manejo de ervas daninhas. Eu vejo assim que a gente trabalha com agricultura e o Brasil continua superando desafios em todas as esferas agronômicas, econômicas, políticas, enfim, todas essas esferas. Eu vejo o seguinte, o produtor ele tem que olhar para a fazenda dele e entender que é uma empresa. Então, assim, vamos falar de manejo de planta daninha. Ele tem a cultura. Ele sabe disso, mas assim, ele tem a cana. E, no meu ponto de vista, toda reforma de canavial você tem que fazer uma rotação de cultura. Se na região dele ele optou pela soja, pelo amendoim, sem nenhum problema. Se ele tem grama seda, ele vai ter que pôr o sorgo, o girassol e fazer o contém. Então, assim, a gente tem aquela linha de produção. Naquele período que fica entre uma cana e outra, porque a gente sabe que as canas que mais produz são as canas que a gente costuma falar de 18 meses, que o plantio ali é de março a abril, maio, né? Que daí você já está entrando no inverno, mas é onde que mais produz. Essa janela, ele tem que aproveitar para fazer a rotação de cultura. Se ele não tem essa expertise, ele chama um parceiro. O próprio, quando a gente trabalhava na usina São Martinho, o Paulo Rodrigues era um grande parceiro. As áreas de grama seda, junto com o Alisson, a gente desinfestava com a soja RR usando o Clomazone. Pronto, a gente usa a estrutura do produtor, conhecimento que a gente tem, ele desinfesta a área para você. E você tem uma renda. Se você é um fazendeiro e tem maquinário, logicamente tem gente que já faz isso, né? Ele vai otimizar a área dele. Passou isso, faz um plantio de cana, faz os herbicidas. Eu falo que assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. Fazer as coisas com herbicida para você proteger sem impactar a produtividade. Faz na pré-emergência, escolhe os produtos adequados para aquela situação. É fazer o arroz com feijão mesmo, bem feito, né? Tem fazer o bem feito, fazer o máximo com o mínimo. A gente tem que conhecer de moléculas. Usar essas tecnologias, combinar ela na pré-emergência, entender qual é a flora para você combinar o produto para aquela situação. Lembrar que você tem que fazer investimento ao longo do ciclo, mas na implantação, eu sempre falo, a casa na rocha e na areia. Então, a casa na rocha, tudo que você vai fazer dá mais trabalho e tem um investimento maior. E ficar antenado, sempre se capacitar. Eu sou especialista, eu continuo estudando, eu continuo aprendendo com clientes, sabe? Então, assim, sempre buscar informação e fazer o máximo com o mínimo e fazer alicerce. E depois você entrar fazendo a pré-emergência com uma tecnologia de aplicação adequada e entendendo as plantas daninhas que você tem e fazer do início ao fim um manejo, colocar, olha, no primeiro ano eu uso esse mais esse. Primeiro, segundo. No terceiro eu já vou pensar na soja e vou fazer aquela rotação de molécula. E fazendo isso. Perfeito. Eu acho que uma mensagem também, né, Baldan, é não deixar de investir nesse mínimo, mesmo em momentos de dificuldade, porque a gente está vendo as chuvas aí, o ano que vem provavelmente uma safra muito boa, né, em termos de mais cana e tudo mais. Então, é realmente não deixar de investir nessas tecnologias, mesmo em momentos que são mais difíceis, né? Eu estava falando disso ontem. Eu trabalhei na usina Santa Luísa, ela fechou. Em 96, teve uma chuva que nem está tendo agora. E eu lembro que nessa época, por causa de uma redução de custo, só usou o contém. Na época, não adubou cana, não fez calcário, não fez nada. E o reflexo dá o ano que vem, né? Você vem colhendo a cana, vem chovendo, as irrigações, né? Fica sempre... O seu canavial fica irrigado o ano todo. Ó, Natália, foi o recorde em produtividade em 97. Você pega o gráfico dela, foi o recorde. Depois veio caindo. O impacto... Nutrição,
calcário, a estabilidade do solo, a fertilidade foi caindo, você não fez o manejo como deveria ser feito de plantas daninhas, talvez de praga, muito provavelmente, né? Aí cai. E tinha uma outra empresa que ela era referência naquela época, talvez hoje ela não é mais, mas ela foi referência. O que ela fazia? Era uma empresa familiar e tinha o dono, ele via isso. Ele investia nesse momento, porque o que vai acontecer? Cai a produtividade, se aumentar a demanda e o seu canavial tiver com esses problemas, para você voltar à produtividade, você perde tempo e perde muito dinheiro. E daí esse é o exercício de fazer dentro da porteira. Tem muitos produtos hoje que pós-patente que tem um valor muito bom e você pode fazer o máximo com o mínimo. E eu falo também, quando a gente pensa em manejo de planta daninha, Natália, na nossa conversa hoje a gente viu o impacto que ela traz na colheita, na longevidade, você não pode mexer nisso. Porque depois o problema que você tem para limpar esse canavial, você perde, você gasta muita energia. E daí começam as aplicações em pós, e daí você tem impacto operacional, produtos que não têm tanta seletividade como na pré. Então, essa colocação sua, ela é extremamente relevante. É isso que vai trazer o sucesso. Eu acho que a gente tem... Eu tenho uma empresa de pulverização. Eu perdi um grande cliente, mas eu não parei de treinar, vou prospectar outros clientes, porque ela tá, talvez, provavelmente, que ela teve que apertar. Ela viu o cinto e nós vamos reduzir as aplicações com drone e tal, ou vai internalizar, pode ser N... Bom, mas enfim, a gente tem que se adaptar aos momentos. O que a gente não pode deixar de perder essas grandes oportunidades. Eu acho que, às vezes, algumas economias, principalmente com herbicida na cultura da cana, eu acho o risco muito grande. Uhum. É você ter uma Ferrari e andar sem seguro, mais ou menos, sabe? Sim. Bom, Edson, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem, você pode deixar mais uma mensagem para o segmento, mas eu acho que a gente conversou bem sobre isso, né? Sim, sim. Quem segue, um convite para seguir a nossa página, Baldan Connect Spray, né? Lá a gente também fala de manejo de planta daninha, sempre está trazendo algumas novidades que a gente vem do campo, algumas... Sempre a gente tenta trazer alguma coisa. Nós temos um canal também que é o Baldan Connect On, e convidar todo mundo para 7 e 8 de outubro, é o maior evento aplicado do uso das aeronaves na cultura da cana-de-açúcar, que vai ser no IAC. Vai ter pessoal já que trabalha com drone em altas escalas, vai vir um americano para falar no nosso evento, vem pessoas relevantes que já usam a tecnologia. Eu convido todo mundo para participar no dia 7 e 8 no IAC do de julho? De outubro. De outubro, que vai ser um grande evento que é o nosso workshop sobre o uso das aeronaves não tripuladas na cultura da cana, uso agrícola dos drones. Perfeito. Obrigado pelo convite. Obrigada, Edson. E eu agradeço a você também que esteve mais um episódio conosco aqui. Este e outros episódios você vai encontrar no nosso canal no YouTube, @Revista RPA News, ou no Spotify também, @Revista RPA News. Bom, e se você quiser continuar sempre bem informado sobre o segmento canavieiro, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br e siga-nos também nas nossas redes sociais, @Revista RPA News. Até a próxima!